Com você aqui no Evangelho de João, capítulo 5 hoje. Eu quero falar sobre os outros. Você já percebeu que quase tudo na vida, nós procuramos um culpado. A gente sempre quer botar a culpa em alguém, em alguma pessoa, a gente sempre fala que foram os outros, ou foi o outro, foi uma pessoa. Quando Adão errou, Deus chegou para ele e perguntou: Adão, por que você pecou? O Adão botou a culpa em quem? Nos outros. A gente está sempre falando que o culpado de tudo que ocorre na nossa vida, de que acontece, do que passamos e do que vivemos, nós estamos sempre dizendo que são os outros. Se o Adão tivesse assumido a responsabilidade pelo ato, pelo comportamento que ele teve, pelo que ele fez, e tivesse dito: Deus, eu estou errado, eu é que falhei, eu é que errei, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu deixei a minha esposa sozinha, ela foi lá, a serpente enganou ela, eu falhei, Deus. Talvez Deus poderia ter perdoado, tudo poderia ser diferente, mas o Adão não assumiu o erro. Ele botou a culpa em quem? Nos outros. E é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes na vida, nós não estamos assumindo a responsabilidade. Nós estamos sempre culpando os outros, esperando pelos outros. Fulano, por que tu saiu da igreja? Ele bota a culpa em quem? Em quem, pessoal? Nos outros. A pessoa não diz assim: fui eu que decidi. Porque ela só saiu porque ela tomou uma decisão, ela fez a escolha de sair. Quanta gente passa por tanta luta e continua firme na casa de Deus? Ah não, mas foi o João, foi a Maria. Nós estamos sempre culpando os outros. E o que eu quero falar com você hoje? Que enquanto a gente fica botando a culpa nos outros, a nossa vida não vai para frente. Nós não saímos do lugar. Como o homem que nós vamos ler agora no Evangelho de João capítulo 5. A Bíblia diz que ele estava enfermo há 38 anos. E quando Jesus chega para o doente e pergunta para ele: você quer ficar são? Você imaginou se você tem uma doença e Jesus aparecesse na tua frente e Jesus te perguntasse assim: tu quer ficar curado? Qual é a primeira coisa que a gente ia dizer? Que sim, eu quero. Mas ele não falou para Jesus: sim, eu quero. A primeira coisa que ele foi falar para Jesus, sabe o que foi? Ah, Senhor, são os outros. Eu não tenho ninguém que me bote na água. Não tenho ninguém. Ou seja, a gente está sempre botando a culpa de tudo que acontece na nossa vida nos outros. Ah, eu estou com meu coração triste por causa do outro. A gente tem que parar de culpar os outros. Vamos lá? João capítulo 5, começa comigo a leitura no versículo 1. Então hoje eu quero falar contigo sobre isso, sobre os outros. Quando eu parar de culpar os outros e assumir a minha responsabilidade, a minha vida começa a avançar. João capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da Porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nesse jazia uma grande multidão de enfermos. Agora ele bota 2 pontos, porque ele vai nos explicar quem eram os enfermos. No versículo 3 de João 5, cegos, coxos, paralíticos, e olha o que a Bíblia diz: esperando o movimento do que, pessoal? Das águas. Aí diz o 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5, e estava ali um homem, marca aí na sua Bíblia, quantos anos ele estava com essa doença? Lê com o pastor, o que está escrito aí? Que havia, quanto, pessoal? Quero ouvir vocês, quantos anos? 30 e... irmão, é muito tempo, isso é uma vida toda. Leia de novo, que havia quantos anos? 38, que ele se achava enfermo. A idade dele a Bíblia não revela, só fala que tinha 38 anos que ele estava com aquela doença. E diz aqui, ó: e Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus disse, olha a pergunta que Jesus falou para ele no final do 6, o que Jesus disse? Queres ficar são? Qual é a resposta para essa pergunta? 3 letras, uma palavra: sim. Essa é a resposta. Eu quero ficar são. Era só ele dizer sim. 3 letras. Agora olha o 7, qual é a resposta que ele vai dar para Jesus? Todo mundo junto. 7, e o enfermo respondeu. Todo mundo, o que ele disse? Senhor, o que ele falou? Não tenho homem. Então ele está botando a culpa da situação que ele está vivendo em quem? Nos outros. Ele está botando a culpa nos outros. Ele está dizendo: bah, Senhor, olha coitadinho que eu sou, miserável, pequeno,
pobre, cego, nu. Ah, Jesus. Só faltou ele dizer, né? Tanta coisa para baixo. Senhor, é que eu não tenho ninguém que me bote. A culpa então é dos outros. Por isso que eu não fico curado, ninguém me bota aqui, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim. A gente está sempre botando a culpa nos outros. Sabe o que eu vou te dizer? Enquanto ele ficava botando a culpa do problema dele, de 38 anos de enfermidade nos outros, ele nunca saiu do lugar. 38 anos ele ficava à beira do tanque e ele nunca ficou curado. Agora Jesus vai dar uma lição muito grande nele. Porque às vezes a gente está assim, sempre achando um culpado, sempre botando a culpa em alguém, sempre dizendo que a culpa de tudo da nossa vida é de uma pessoa, é de alguém, é do que me fizeram, é do que aconteceu, é de que alguém fez. Olha o que ele diz, vamos ler de novo 7? Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Olha como ele vai botar a culpa nos outros de novo. Mas enquanto eu vou, o que ele disse para Jesus? Desce outro antes de quem? Tem outro antes de mim que vai lá e fica curado, tem outro. Então ele está sempre botando a culpa, irmão. Enquanto ele viveu com esse discurso, enquanto ele ficou dessa maneira aqui, a vida dele nunca mudou. O homem, ele culpava os outros por ele não ser curado. Enquanto nós culpamos os outros, a gente não sai do lugar. Enquanto a gente está botando a culpa nos outros, a nossa vida não muda. Nós não saímos do lugar, vão se passar anos, anos e anos, eu vou ver as outras pessoas avançarem, mas a minha vida não avança, porque eu boto a culpa em quem? Nos outros. A gente não assume a responsabilidade. Um detalhe que eu já vou voltar com você, Jesus não tocou nele, Jesus não deu a mão para ele se levantar, Jesus mandou ele se levantar, ele tomou uma atitude. Muita gente Jesus tocou. Alguns a gente lê na Bíblia que quando foram curados, quem curou eles deu a mão para eles se levantarem. Mas para esse aqui Jesus não fez isso. Ele teve que se levantar. E é isso que Jesus quer ensinar você. Pare de culpar os outros. Pare de botar a culpa dos fracassos, deslizes, problemas da nossa vida nos outros. Pare de depender dos outros. A gente tem que aprender a se levantar. Nós temos que seguir em frente. Agora ele estava lá, Senhor, é que não tem ninguém que me bote, e quando eu vou, alguém passa na minha frente. Então tem sempre alguém dizendo, a minha vida está assim por causa do fulano, o Beltrano não me deu a oportunidade, meu coração está assim por causa de não sei quem. A gente está sempre culpando os outros, eu não consigo a promoção por causa do meu chefe. Temos que parar com isso. Deixa marcado aí, vamos em Provérbios capítulo 4, você vai ver o que a Bíblia diz. Nós temos que nos levantar, esquecer os outros, parar de culpar os outros. Você pergunta para o marido que traiu a esposa, por que ele traiu a esposa? Ele bota a culpa em quem? Nos outros. Bota a culpa na colega que deu em cima dele. Quem vê ele não quis. Bota a culpa na mulher, que ela é uma mulher ruim, que ela não é boa esposa, que não sei o quê. Meu irmão, traição é coisa de caráter também. Tem gente que não serve a Deus e não trai. Amém? Mas nunca assume a responsabilidade que você é mau caráter. Porque eu estou quebrando uma aliança que eu fiz no altar, só que essa aliança eu não fiz só com meu cônjuge. Eu fiz com quem? Com Deus. Só que enquanto a gente não assumir a responsabilidade e nós estamos sempre culpando os outros, a nossa vida não vai mudar. A gente tem que parar com isso. Está na hora de a gente se levantar. Fulano, por que você fuma? Porque o meu colega me ofereceu. Está culpando quem? Ele ofereceu, mas tu pegou por quê? Por que tu pegou? Não, mas foi o meu colega que me ofereceu a droga, foi o meu pai que me ofereceu o copo de bebida. Mas tu bebeu por quê? Então, enquanto eu botar a culpa nos outros, a minha vida não muda. Agora vamos lá, Provérbios capítulo 4. Então a gente fica, meu coração está assim por causa do fulano. Eu saí da igreja por causa do ciclano. A culpa não é do ciclano. A culpa foi da decisão que eu tomei. Eu quis sair. Porque se eu não quisesse sair, eu estava aqui até agora, não importa o que eu enfrento. Vamos lá, Provérbios 4, 23. Olha o que a Bíblia diz, leia todo mundo junto com o pastor. Sobre tudo que se deve guardar. Olha o que a Bíblia diz, continua. Espere que os outros cuidem do teu coração. É isso que está escrito aí? Não. Olha o que a Bíblia diz. Sobre tudo que se deve guardar. Leia com o pastor, vamos lá em voz alta. O que diz? Guarda o teu. Quem é que tem que guardar o meu coração? Eu.
Então eu tenho que parar de terceirizar, parar de botar a culpa no outro, parar de dizer que o outro, eu não tenho oportunidade, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Ou a gente diz, o diabo, esse maldito. Eu sei que o diabo é maldito, mas sabe o que eu vou te falar? O diabo é só um garçom. O garçom é assim, você senta na mesa e ele te oferece o prato. Tu é obrigado a comer? É você que diz sim. Então o diabo, ele tem esse trabalho. Agora, quem tomou a decisão fui eu. Mas o culpado foi aquela mulher, o culpado foi aquele homem, o culpado... Não, vamos parar com isso. Deus, eu entendi. Eu vou parar de culpar os outros, eu vou perdoar quem fez alguma coisa para mim e eu vou me levantar e a minha vida vai seguir. Porque o problema da nossa vida não são os outros, mas são às vezes as decisões que tomamos. O problema não é o que me fizeram, mas é o que eu decidi fazer com o que me fizeram. Esse é o problema. Vamos lá, continua comigo. De novo, 23. Sobre tudo que se deve guardar. O que a Bíblia diz? Guarda o teu. Então a Bíblia não está dizendo para mim esperar que os outros cuidem do meu coração, que os outros cuidem do meu sentimento. Quem precisa guardar e cuidar sou eu. Final do versículo. Porque do coração, ou seja, da alma, dos sentimentos, das emoções, o que está escrito aí? Procedem as saídas do quê? Da vida. Então ele está dizendo que toda a minha vida ao redor depende de como é que eu estou aqui dentro. Se aqui dentro eu não estou bem, às vezes a vida financeira não vai bem, o casamento não vai bem, outras áreas da vida não irão bem, às vezes a saúde não vai bem, e eu estou lutando lá na saúde, mas às vezes o problema é alguma coisa dentro de mim. Só que a nossa dificuldade é essa, estamos sempre culpando quem? Os outros, o Adão. Por que tu pecou, Adão? O Adão, em vez de assumir a responsabilidade, dizer eu não fui homem, eu deixei a minha mulher ficar sozinha caminhando com outro homem. É verdade. O Adão deixou a mulher dele sozinha caminhar com outro homem. Caminhar lá com a serpente, quer dizer. E ele sabia que a mulher dele estava lá com a serpente. Por que ele não foi lá? Ô Eva, você está maluco? Vem para cá, que você quer conversando com a serpente? Ele errou. Ele devia ter dito, Deus, o problema está em mim, eu falhei. Porque eu sou o líder do lar, o sacerdote, o homem. O Senhor me fez primeiro, me mostrou toda a responsabilidade. Eu errei, Deus. O Senhor pode me perdoar? Talvez tudo seria diferente. Mas quando Deus perguntou a Adão, por que você pecou? O que o Adão disse? Botou a culpa em quem? Nos outros. E é o que a gente acaba fazendo, temos que parar. Oséias capítulo 14. Vamos lá com o pastor. Antigo Testamento, livro do profeta Oséias, capítulo 14. Se eu não me engano é o último capítulo desse livro do profeta. É um livro pequeno, né? Profeta menor. Oséias capítulo 14. Então o que eu quero te mostrar hoje? Jesus não segurou a mão dele, talvez até para ele não depender de alguém. Jesus não foi lá e tocou nele para ele não depender de ninguém. Jesus queria ensinar ele. O problema da tua vida não são os outros, é você que não se levanta. É isso que Jesus estava ensinando para aquele homem. Porque quando o homem se levantou, a vida dele mudou. E ele estava, Senhor, eu não tenho ninguém que me bote ali dentro. Quando eu vou, sempre tem outro que toma a minha frente. Ou seja, enquanto eu fico me vitimizando, eu sou um coitado, eu sou um pobre, eu não fui promovido, é porque o meu patrão é ruim. Eu tiro notas ruins porque a minha professora é ruim. A gente está sempre botando a culpa em quem? Nos outros. Mas eu, como aluno, não entendi que eu preciso estudar, que eu poderia ter me dedicado mais. Vamos lá. Oséias capítulo 14. A culpa é da professora, sempre dos outros. Vamos lá. Oséias capítulo 14. Oséias 14. Todos acharam? Versículo 1. Sublinhe ele e leia na sua Bíblia. Oséias capítulo 14, versículo 1. Todo mundo junto com o pastor. O que diz o versículo 1? Converte-te, ó Israel. E olha o que ele diz, ao Senhor teu Deus, final, vai lá, marca aí com a caneta, o que diz o final do versículo? Porque pelos teus pecados tu tens caído. Então Deus está dizendo, não é culpa do outro, não é culpa do fulano. A pessoa pode ter ajudado, mas a decisão final foi sempre de quem? Nossa. A pessoa pode ter colaborado, o diabo pode ter colaborado, mas a decisão final sempre foi nossa. Então a Bíblia está dizendo, leia de novo, como é que diz? Converte-te, ó Israel. O que é converte-te? Conversão é mudança completa. Então o que Deus está dizendo? Que às vezes a vida não vai para frente, não é por causa dos outros, é porque está faltando uma mudança completa dentro de nós. Alguma coisa que ainda não mudou, alguma coisa que a gente não tirou, que nós não deixamos de fazer. A gente está sempre, o problema do meu casamento é a esposa, é o marido. A gente está sempre culpando quem? O outro.
E por que eu não vejo que às vezes dentro de mim tem algo que precisa mudar e que quando isso mudar em mim, vai mudar na outra pessoa também? Se eu orar mais, ela vai melhorar também, vai ter uma transformação. Então a Bíblia está dizendo, converte-te, ó Israel, porque pelos teus pecados tu tens o quê? Eu caí por causa do João, da Maria, não. Nós caímos pelos nossos pecados. Vamos voltar no João 5, falar com o pastor. Evangelho de João, capítulo 5, onde você deixou marcado. E vamos seguir observando o que Jesus fez. Então, qual era o problema desse homem aqui, pessoal? O problema desse homem aqui era ele sempre estar botando a culpa em quem? Nos outros. Ele estava sempre botando a culpa nos outros. E é o que eu e você temos que parar. Temos que assumir a responsabilidade, nos levantar e seguir em frente. Eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei o que você passou na sua vida. Eu não sei o que aconteceu contigo. Mas eu quero te dizer que enquanto tu ficar olhando para os outros e culpando os outros, tua vida nunca vai andar. Você vai ficar 38 anos igual aquele homem com a vida parada. Agora, quando você perdoar e parar de botar a culpa nos outros, a sua vida vai ser transformada. Leia comigo, versículo 7. E o enfermo respondeu, o que ele respondeu à igreja? Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, o que ele diz, pessoal? Desce outro antes de quem? Então a gente começa a se vitimizar, nós começamos a nos ficar pobres coitados. É o outro, e eu começo a me sentir como um coitado. Eu não sou um coitado. Levante sua mão e diga, eu sou um filho de Deus. Diga, eu sou um vencedor. Amém? E nós temos condições de vencer. Então o que nós temos que fazer agora é buscar. Olha só o que Jesus vai fazer, presta atenção no versículo 8, leia o 8. O que diz sua Bíblia? E Jesus disse-lhe, o que Jesus disse? Levanta-te, tome a tua cama e... Jesus não tocou nele, Jesus não levantou ele, Jesus não pegou ele pela mão, Jesus fez ele se levantar. Jesus fez ele se levantar. E é isso que eu preciso aprender a parar de culpar os outros, parar de esperar pelos outros, parar de ficar olhando para os outros, e eu tenho que me levantar. Não espere nada de ninguém. Amém? Você tem que se levantar. Às vezes a gente está sempre dependendo do outro. Se o outro me ajudasse, se o outro fizesse, se o outro... Para com isso. Levanta você e vai. Faz você. Para de ficar esperando pelos outros. Porque às vezes eu estou esperando pelos outros e vou só me decepcionar. Jesus não deu a mão para ele, não ajudou ele. Para ele não depender de ninguém, porque ele já estava sempre botando a culpa no outro. Porque daqui a pouco, se Jesus bota a mão nele e ele, em vez de levantar, cai de novo, ele vai botar a culpa em quem? Vai botar a culpa em Jesus. Jesus nem deu a mão, Jesus disse, levanta-te. Olha de novo, vamos lá? Como é que diz o 8? E Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e faz o quê? E anda. Então Jesus não levantou ele, Jesus fez ele se levantar. Eu preciso aprender a me levantar. E olha o que aconteceu quando ele parou de culpar os outros e ele decidiu se levantar. Versículo de número 9. Leia com o pastor. Você tem uma caneta? Olha o que aconteceu quando ele parou de culpar os outros e se levantou. 9. E logo aquele homem, como é que ele ficou, a igreja? Ele ficou curado. Porque ele parou de botar a culpa nos outros e ele decidiu fazer o quê? Se levantar. Ele decidiu parar de olhar para os outros, parar de culpar alguém pelos fracassos, insucessos, pelas lutas, os infortúnios que ele estava passando na vida, e ele decidiu se levantar. Logo ele ficou curado. Olha o que diz o 9. E logo aquele homem ficou são. Leia comigo. Tomou a sua cama, partiu, e aquele dia era o dia do quê? Então, quando eu parar de culpar os outros, quando eu descubro que não são os outros, e eu me levanto, eu tomo uma decisão, eu resolvo reagir, ao invés de vitimizar e culpar os outros, eu fico curado. Quando eu decido me levantar, eu fico curado. Só avançamos quando perdoamos e paramos de culpar os outros. E é isso que Deus quer na sua vida. Hoje é o dia de você avançar. Hoje é o dia de você se levantar. Pastor, mas foi o meu tio, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu irmão, foi a minha tia, foi a minha prima. Esqueça os outros. Se levanta e continua. É o que a gente precisa fazer, se levantar. Olha o versículo 10. Toma muito cuidado de quem você se aproxima, porque os religiosos não querem que você se levante. Versículo 10, o que diz o 10? Então,
Os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado. O que os judeus disseram para ele? É sábado, não te é lícito levar o que, pessoal? A tua cama. Então eles queriam que o homem continuasse no chão, continuasse paralítico, continuasse enfermo, continuasse doente, continuasse culpando os outros, continuasse... A religião, ela te ensina a culpar alguém. O fracasso da minha vida é o fulano, é o Beltrano, a desgraça da minha vida, a religião me ensina a culpar alguém. A religião me faz ficar no chão, me vitimizando. Tenham pena de mim, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que goste de mim, eu não tive a mesma oportunidade que o outro teve. A religião é assim. Agora Jesus fez ele se levantar. A gente tem que parar de ficar no chão. Então existirão algumas pessoas que não querem que você leve a sua cama. O que é levar a minha cama? É assumir a minha responsabilidade. É parar de botar a culpa nos outros. É assumir a responsabilidade e entender. Não são os outros. É eu que tomei uma decisão errada, fiz uma escolha errada. Então, a religião quer que eu continue no chão me vitimizando e culpando os outros. Mas Jesus quer que você se levante, tome a sua cama, assuma a sua responsabilidade e siga a sua vida. Chega de culpar os outros pelos problemas, pelas lutas. O grande culpado da minha vida ser assim é o fulano. Não. O problema não está do lado de fora. O problema é alguma coisa aqui dentro que não mudou. E quando mudar, nós vamos ver tudo na nossa vida mudar. Aquele homem parou de culpar os outros e ele fez o que Jesus mandou ele fazer. Jesus mandou ele se levantar. Quando ele parou de se fazer de vítima, parou de botar a culpa nos outros e ele resolveu obedecer o que Jesus diz. Jesus é a palavra. Faça o que a palavra manda você fazer e você vai se levantar. A palavra nunca mandou a gente botar a culpa nos outros. A palavra manda eu guardar o meu coração. A palavra diz que eu caí pelos meus pecados. Não diz que o outro foi culpado no meu erro. Então o que eu preciso fazer é obedecer o que Jesus está me dizendo. Esquece os outros, te levanta e siga em frente. Vamos ficar de pé. Você acabou de assistir o meu vídeo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e deixe o seu like nesse vídeo para que outras pessoas também possam estar recebendo a recomendação e assistindo o vídeo. E no canal daqui a uns dias mais vídeos aí que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.